Boa noite, pessoal do 8B, turma B. Conforme eu prometi para vocês, como não deu tempo de apresentar para vocês na sala, eu vou deixar aqui gravadinho, bem explicadinho, a matéria que eu ia dar hoje para vocês, que é a área das figuras planas. Então eu vou falar sobre o triângulo, o retângulo, o quadrado e o losango. Tudo bom? Vamos lá. Área das figuras planas, vamos começar com a área do triângulo. Como que eu calculo a área do triângulo? Preste atenção aqui, ó. Base, que está aqui embaixo, vezes a altura que está aqui, vou explicar um pouco mais sobre ela. Faço a multiplicação, depois eu divido o resultado por 2, certo? Então, o A é de área, o B é de base, o H é de altura, certo? Então, vamos lá para o que é a altura, né? Para entender o que é a altura. Alguns alunos pensam que a altura é o lado da figura. Então presta atenção, ó, tem aqui definição de altura. Olha lá. Ó. Altura é um segmento perpendicular. O que é um segmento perpendicular? É um segmento que forma um ângulo de 90 graus com a base, certo? A altura não é a mesma coisa que o lado. Às vezes pode coincidir, mas nem sempre. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês olharem, ó. Olha aqui, ó. A altura o que que é? É um segmento que sai de um vértice perpendicular à base, ou seja, formando um ângulo de 90 graus aqui com a base, certo? Olha outro aqui, ó. Então, é essa mesma figura, só que deitadinha. Então, o que que é a altura? A altura, ó, é esse segmento aqui, ó. É um segmento que forma um ângulo de 90 graus. Só que nesse caso, a altura está indicada externamente, tá bom? Então, ó, não tem nada a ver com esse lado aqui, não, ó. Esse lado aqui é maior que essa altura. Vamos ver outra figura. Olha lá, ó. O triângulo aqui é esse laranja. Mas qual que é a altura dele? Ó, ele sai do vértice e faz um ângulo de 90 graus com a base. O que que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz um prolongamento com a base e tá aqui, ó, a altura, tá bom? Olha lá, uma outra figura. Isso aqui é um trapézio. Então, às vezes eu dou essa base pequena e essa base grande, e os alunos pensam que a altura é o ladinho aqui do trapézio. Mas isso não é verdade. Então, o que que é a altura? Ela sai de um vértice e faz um ângulo de 90 graus com a base. Presta muita atenção nisso, hein? Olha lá. Aqui é um outro triângulo, ó. É mais ou menos como se fosse esse triângulo laranja, só que virado para baixo, ó. Então a altura sai do vértice e forma com a base um ângulo de 90 graus, tá? E aqui é uma pirâmide, né? Essa pirâmide, ó, tem o vértice aqui, ela vai descendo, descendo, formando com a base um ângulo de 90 graus, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Opa, dá uma gostadinha aqui no rosto. Área das figuras planas. Vamos começar trabalhando com a área do retângulo, certo? Então olha para cá, ó. A área do retângulo, base vezes altura. E aqui está o que significa cada letrinha dessa, ó. A área é igual a base vezes altura. Então como que eu calculo a área do retângulo? Eu pego o valor que tem aqui na base e multiplico pelo valor da altura, certo? Só isso. Então, o quadrado. Como que eu calculo a área do quadrado? O quadrado, ele é um tipo de retângulo. Então, anota isso no caderno de vocês. Todo quadrado, anota isso no caderno. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, isso é verdade. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Por que que o quadrado é um retângulo? Olha só, vamos pelas características. O retângulo tem 4 lados iguais, ou tem 4 lados. O quadrado tem 4 lados. O retângulo tem dois lados paralelos, 2 a 2. O quadrado também tem. Se eu traçar aqui a diagonal do retângulo, ó, ela vai se encontrar exatamente aqui, bem no centro. Se eu traçar a diagonal do quadrado, ela vai se encontrar exatamente aqui no centro. O retângulo tem 4 ângulos retos. O quadrado tem 4 ângulos retos. Então, o quadrado é um tipo diferente de retângulo. Ou seja, por que que é um tipo diferente? Porque é o único retângulo que tem os lados iguais. Só isso. E como que se calcula a área do quadrado?
Poderíamos colocar aqui, ó, base vezes altura. Mas como o quadrado tem lados iguais, então, por convenção, usou-se que é lado vezes lado. E L vezes L é L ao quadrado. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. Como que eu vou calcular? Ele vai me dar o lado, eu elevo ao quadrado, que é ele vezes ele, e calculo a área. Tá beleza? E agora, o losango. Ó, olha aqui como é que escreve. Losango, não é losangulo. Então, ó, como que se calcula a área do losango? Eu tenho a diagonal maior aqui, tenho a diagonal menor aqui. É isso que eu vou fazer, ó. Pego a diagonal maior, que ele vai dar o valor, multiplico pela diagonal menor. Aí esse resultado aqui, quando eu tiver esse resultado, eu divido por 2, beleza? Então, pego a diagonal maior, multiplico pela diagonal menor, vai dar um resultado. Aí eu divido por 2, tá bom? Aí, exemplo de área. Então, vamos começar com o exemplo do cálculo da área do triângulo. Vamos lá, ó. Eu tenho um triângulozinho aqui, ó, de base 15 e a altura 20. Como que se calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, olha lá, a base é 15, a altura é 20 dividido por 2. Eu vou fazer 15 vezes 20, que vai dar 300. Aí, 300 dividido por 2, 150. Você está vendo que aqui, ó, a medida do triângulo é em metros. Então, o resultado é metros quadrados, 150 metros quadrados. Tá bom? Outro exemplo de área, está aqui, ó, a área do retângulo. Então, a base mede 25, a altura mede 17, tá? Então, vamos lá. Formulinha. Um conselho que eu dou para vocês é sempre que estiverem calculando a área, vocês coloquem a formulinha. Aí o aluno vai perguntar, por quê, professor? Para você gravar a formulinha, para não esquecer mais. Então, tá aqui, ó, área é igual a base vezes altura. Então, a base é 25, a altura é 17. É só substituir. 25 vezes 17, 425 centímetros quadrados. Tá bom? Área do quadrado. Ó. O quadrado tem 4 lados iguais, então o quadrado tem lado 5. Nesse caso aqui. Então, a área do quadrado é igual, vou colocar a formulinha, ó, lado ao quadrado. Quanto mede o lado? Mede 5. 5 ao quadrado, como que é? 5 vezes 5, que vai dar 25 centímetros quadrados. Tá bom? E por último, a área do losango. Então, ó, eu dei um losango aqui, ó. Essa medida aqui externa é diagonal maior, essa medida externa é a diagonal menor. Como é que se calcula a área do losango? Olha lá a formulinha, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor, o resultado divide por 2. Então, eu vou fazer 8 vezes 4, diagonal maior, né, o Dzão, diagonal menor, que é o Dzinho. Então, olha lá, 8 vezes 4, que vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 centímetros quadrados. Tá bom?